Bom dia, irmãos. É muito bom estar na casa do Senhor e já fomos certamente abençoados com o tempo de louvor e adoração ao nosso Senhor. Eu estava a participar com os irmãos, estava a lembrar de alguns hinos antigos que no meu tempo de jovem cantávamos também a voz e estava a lembrar isso com alegria e com gratidão a Deus. É muito bom estar aqui. Sabemos que o Senhor está aqui também. Ele está a olhar para o nosso coração. Ele conhece, sabe qual é a real intenção que cada um de nós tem esta manhã. Sabe que nós não estamos aqui para cumprir um ritual. Estamos aqui porque queremos adorar o Senhor. Queremos louvá-lo, agradecer-lhe, exaltá-lo, particularmente nesta quadra natalícia, em que lembramos de uma forma especial o nascimento do nosso Salvador bendito, o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o poder para sempre e eternamente. Eu não vou falar, como se calhar alguns pensariam, sobre o Natal, concretamente. Mas vou falar sobre Deus. E sobre um profeta de Deus que os irmãos conhecem, certamente já ouviram falar muitas vezes sobre Joel. Vamos falar sobre uma profecia, sobre um episódio que aconteceu com o povo de Deus há muitos anos atrás. Eu convidava os irmãos a verem a palavra de Deus em Joel, capítulo 1. Nós iremos pensar em alguns versículos do capítulo 1 e também alguns do versículo 2. Mas convidava os irmãos a verem em Joel. É um profeta menor, é o segundo profeta menor, logo a seguir aos profetas maiores. Aparece Oseias e logo a seguir Joel. Por isso, os irmãos que puderem, fiquem de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Iremos ler no capítulo 1 os versículos do 1 ao 4, depois o 10, o 12, o 16. Eu vou dizendo para é mais fácil, ok? Diz assim a palavra de Deus em Joel capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. 17 e 18. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. E agora no capítulo 2 vamos ler do versículo 12 ao 17. 12 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande a beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina ou a trombeta em Sião. Santificai um jejum. Proclamai um dia de proibição. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Congregai os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara
e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam os povos: onde está o seu Deus? E finalmente o versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta palavra, e obrigado por tudo aquilo, Senhor, que certamente vais falar no nosso coração. Pedimos, Senhor, que realmente nos abençoes este tempo de reflexão, que abras o nosso coração, a nossa mente, e nos dês entendimento e sabedoria para compreender e aplicar ao nosso coração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos já devem ter percebido, estamos a falar numa época já vai há muitos anos, e que foi um tempo muito difícil, em que o povo de Israel estava a viver um autêntico drama. E nós hoje também vivemos tempos difíceis. As dificuldades de hoje, se calhar, são um pouco diferentes daquele tempo, mas também têm algumas semelhanças, algumas coisas que são iguais. E, particularmente, eu queria salientar a crise de valores e de princípios que estamos a viver. Nós vivemos tempos difíceis, críticos, amargos. Parece que está tudo bem, mas não está. Se começarmos a pensar no mundo, no que está acontecendo no mundo, mais vale não pensar. Realmente é tudo muito mau. Desde as guerras, às calamidades, à fome, à miséria, de toda a maneira, ainda agravado com esta miséria espiritual em que o povo vive. E nós estamos aqui a pensar no Natal, particularmente que estamos próximos do Natal, e se calhar às vezes não paramos para pensar um pouquinho naquilo que está a acontecer à nossa volta. Estamos a viver realmente um tempo muito difícil, talvez dos tempos mais difíceis que as últimas gerações têm vivido. Tempos particularmente onde as forças das trevas têm tentado destruir os fundamentos da família, da igreja e da sociedade. Igrejas estão a ceder a este ataque. Famílias estão a ser destruídas. E muitos dos valores e princípios de Deus estão a ser trocados por outros valores modernos. E esses valores visam apenas e só desacreditar Deus e a sua palavra. E instaurar um poder destrutivo, maléfico. É impossível que uma igreja tímida, fraca, que se conforma com estes valores, resista a esta ofensiva. Por isso, a nossa maior necessidade é a necessidade de um avivamento espiritual. E os maiores avivamentos que aconteceram na história, alguns dos maiores, aconteceram no meio de grandes crises. As crises são oportunidades também, ainda que não gostemos das crises. São oportunidades para podermos crescer e podermos alinhar a nossa relação com Deus. No texto que nós acabamos de ler, que é bastante extenso e procurei ter só os versículos mais importantes, o profeta Joel descreve um momento de crise no povo de Deus e propõe ao mesmo tempo um avivamento, uma volta para Deus. O capítulo 1, versículo 4, que lemos, diz assim: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. O gafanhoto é um inseto. E é um inseto que Deus refere muitas vezes na sua palavra. Até uma das pragas do Egito foi a praga dos gafanhotos. E este inseto é um inseto que encontra pela frente um oásis e deixa para trás um deserto. Devasta tudo, destrói tudo completamente. E estes 4 bandos de gafanhotos que Deus enviou trouxeram uma devastação total
a agricultura de Israel. Tudo destruído. Vamos ver também, e nesta primeira fase, eu queria que nós nos focássemos naquilo que aconteceu ao povo, por causa de eles se ter afastado de Deus. Vimos que Deus enviou gafanhotos, 4 espécies de gafanhotos, que dizimaram por completo toda a produção agrícola. No capítulo 1, ainda no versículo 10, diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Era um cenário de seca severa. As chuvas já não caíam há muito tempo e, portanto, a terra não produzia. Não havia alimento, as famílias estavam a passar fome. Era um momento dramático. Vejamos ainda o versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Claro, quando falta o pão, começa a falta tudo. Todas as árvores que nós vimos aqui eram árvores frutíferas e eram a base de sustentação da economia e do próprio povo. Dependiam largamente da produção. E, portanto, era uma crise de sobrevivência que eles estavam a enfrentar, provocada não só pelo ataque dos insetos que Deus enviou, mas também pela seca severa que, entretanto, fustigava aquele povo e aquela altura. Versículo 17. A semente apodreceu debaixo dos torrões e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Destruíram os celeiros, derrubaram os celeiros, os armazéns também, porque não havia nada para pôr lá dentro. Estava tudo destruído. Mesmo no meio desta seca, o povo pegou em algumas sementes que ainda tinha consigo e tentou semeá-las, na esperança de que caísse uma chuva e a terra voltasse a produzir. Mas até esta semente morreu seca debaixo dos torrões, como vimos. Mas não só isto, irmãos. Ainda havia coisas mais graves a acontecer. A pecuária também sofreu. Versículo 18. Como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Ou seja, já faltava pão, fruta, trigo, centeio, tudo mais. Agora também o gado estava a morrer. Eles não só não tinham os frutos e os cereais, como também não tinham a carne, não tinham o leite, não tinham o gado, não tinham o pão, não tinham nada. Não tinham nenhuma provisão, não tinham o que comer. E infelizmente esta crise não fica por aqui. Ainda vai mais longe. Quando Deus faz as coisas, Ele faz mesmo. E no capítulo 2 nós vemos que o reino do norte, cuja capital era Samaria, caiu no poder da Síria. E agora este poderoso exército sírio cercava Jerusalém. E a descrição do profeta é que o povo de Deus estava cercado. Além de estar a passar toda esta situação, estava cercado e encurralado e não conseguia resistir a este poderoso exército. Era um cenário de guerra, de crise política, social e económica. Mas voltando ao primeiro capítulo, continuando no versículo 9, vemos Deus a falar com o seu povo e a continuar a fazê-lo tentar perceber aquilo que estava a acontecer. O versículo 9 diz: foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. Até os líderes do povo, os líderes espirituais do povo estavam a sofrer. Estavam tristes. A crise também estava na igreja. Estava na economia, na política,
no estado social, em todo o lado. Era uma crise geral. Então o que é que eles deviam fazer numa situação destas? O que é que eles deviam fazer? Vejamos o que Deus diz sobre isto no capítulo 2 agora, versículo 12. Diz assim: ainda assim, ou seja, vocês estão a passar por tudo isto. O cenário é dramático, é difícil. Ok. Então vejam qual é a solução. Diz assim, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum e com choro e com pranto. Às vezes nós não gostamos de algumas coisas. Uma das disciplinas espirituais que eu, por exemplo, não gosto, não aprecio muito, é o jejum. Mas Deus diz que nós devemos jejuar. O mundo está em crise. O ser humano está desorientado e desesperado. Mas quando na crise o povo de Deus se volta para Deus, o que é que acontece? Nasce a esperança, nasce a cura e a restauração acontece. Eu gostava de ver com os irmãos quais os aspectos e qual a natureza desta volta para Deus. Primeiro, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. E nós vemos isto no versículo 12b. Convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Não se trata de uma relação meramente institucional. Ou de seres membro de uma comunidade evangélica. Isso não é voltar para Deus. Trata-se de uma relação pessoal entre tu e Deus. De te voltares para Deus de todo o teu coração. Amém. A sua intimidade, conhecê-lo na sua intimidade, conhecê-lo por completo, como Ele é, conhecê-lo na tua vida e render-se por completo a este Deus tremendo. Em segundo lugar, esta é uma volta profunda. Esta volta para Deus não pode ser uma coisa assim feita de ânimo leve. De ânimo leve, é algo que tem que ser profundo. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é voltar para Deus porque tenho uma dor, ou porque ficou desempregado, ou porque enfrenta algum problema grave, ou porque o casamento está difícil. Não é isto voltar para Deus. Não são estas as razões. É bom que te voltes para Deus também nestas circunstâncias, como é evidente. No entanto, a experiência mostra-nos que aqueles que se voltam para Deus com esta intenção voltam atrás. E passam, quando o problema se resolve, voltam atrás e passam a viver da mesma forma que viviam antes. Deus quer que te voltes para Ele de todo o coração. De todo o coração. Ele quer ser o amado da tua alma, o deleite do teu coração, quer ser a tua esperança. E que melhor esperança podemos ter nós, senão Deus? Em terceiro lugar, esta volta para Deus tem de ser uma volta diligente. Não pode ser uma volta feita assim para cumprir uma rotina, um desafio que nos foi colocado. Esta volta tem de ser uma volta diligente. Vejamos ainda no versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum. Com jejum. Que é a disciplina espiritual que realmente eu tenho dificuldade em cumprir. Esta disciplina é talvez a disciplina espiritual mais desprezada nos nossos dias. Acredito nisto, sinceramente. O que é o jejum, irmãos? O que é o jejum? Quando foi a última vez que tu jejuaste? Já pensaste? Quando foi a última vez? Jejum é quando tu te abstens do bom pelo melhor. Porque quando comes, alimentas do pão da terra. Mas quando jejuas, estás a alimentar do pão do céu.
O pão da terra é um símbolo do pão do céu. E quando Jesus está a dizer que o pão do céu é melhor que o pão da terra. Jejum é ter fome de Deus. Isso é jejuar. Eu desejo tanto Deus. A nossa geração está tão habituada ao sabor do pão da terra que perdeu o apetite pelo pão do céu. E nós precisamos nos lembrar, irmãos, a palavra de Deus, e Jesus disse isto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos nos voltar para Deus, desejando mais a Deus do que a sua bênção. Em quarto lugar, esta volta para Deus precisa de ser também acompanhada com quebrantamento. Quebrantamento, que é algo que às vezes não nos agrada muito. Versículo 12 ainda: convertei-vos a mim com choro e com pranto. Choro e pranto. Às vezes voltamos para Deus com o coração seco, com os olhos enxutos. Quando foi a última vez que choraste ao voltaste para Deus? Quando é que choraste como Pedro chorou pelos seus pecados? Está na hora de chorarmos, irmãos. De chorarmos pelos nossos pecados, pelas nossas famílias, pela Igreja de Cristo e pela salvação de almas. Precisamos de chorar por isto. Em quinto lugar, esta volta para Deus tem que ser uma volta honesta, sincera. Conforme o versículo 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque as vestes não mudam nada, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgar as vestes era algo que acontecia quando alguém ficava chocado com alguma situação escandalosa, até que isso começou a tornar-se num hábito, num costume, transformando-se numa espiritualidade hipócrita, oca e falsa. E como sabemos, não há nada mais enganoso que o nosso coração. Não existe. E o coração é perito em criar estas coisas na nossa vida. Se queremos experimentar um poderoso avivamento espiritual, precisamos ter muito cuidado com os clichés, com os chavões, que muitas vezes usamos para parecermos mais espirituais. Deus repudia isso. Ele conhece o nosso coração, nós não podemos enganá-lo. E Deus quer que nos entreguemos a Ele de todo o coração, toda a nossa alma. Irmãos, se a natureza desta volta para Deus é importante, a sua urgência é fundamental. Vejamos o versículo 12 ainda, irmãos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Como já foi dito, ou como já vimos, a situação era de crise. Convém lembrar-nos isto. Economia de rastos, igreja sem suprimento, campos sem fruto, o gado morrer, o poder político num caos, morrendo à fome, cercados por um forte inimigo, forte exército, que os escravizou durante tempo, muito tempo. Mas Deus voltou-se para o seu povo e disse: ainda assim, agora mesmo, se vocês se voltarem para mim e se converterem em mim, eu mudo este cenário. Eu transformo esta triste realidade numa situação de alegria, de paz e de vitória. Os destinos de uma nação, irmãos, não estão nas mãos dos governantes. Percebam isto. Não estão nas mãos dos políticos de quem governa. Não é da capital que vem a solução para a restauração. É do coração de Deus e da sua igreja que isto acontece. É do coração de Deus e da sua igreja. E a condição que Deus põe para que este avivamento aconteça, irmãos, é muito clara.
Lembram-se de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E como este povo vivia de uma forma tão dramática, quanto este povo precisava de que Deus operasse este milagre. Em tempos de avivamento, Deus levanta a igreja e restaura a nação. É tempo de nos voltarmos para Deus. E não pensem, ou não pensemos, que o facto de estarmos aqui a cada domingo de manhã, já está voltando para Deus, porque não é. É tempo de nos voltarmos para Deus. Não podemos adiar mais. Não podemos continuar a ser crentes mornos, descomprometidos. É urgente voltarmos para Deus. Depois de examinarmos a natureza desta volta para Deus e a urgência de fazer isto, o profeta Joel dá-nos um motivo para esta volta. Porquê voltar? Versículo 13b. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quantas vezes já choraste pelo teu pecado? Quantas vezes já disseste, Senhor, tem misericórdia de mim? Eu já disse tantas vezes isto, irmãos. Eu peco tanto. Se não consegues ver os teus pecados, é porque estás longe de Deus. Estás longe da luz. Irmãos, aqueles que confessam mais os seus pecados a Deus e que mais choram por esses pecados, não são os que mais pecam. São os que andam mais perto de Deus. Porque na presença de Deus só há lugar para a santidade. Não há lugar para o pecado. Se nos voltarmos para Deus, Deus volta-se para nós. Graças a Jesus. Se corremos para Ele, Ele vem ao nosso encontro e abraça-nos como o pai do filho pródigo. Ele perdoa o nosso pecado e restaura a nossa vida. Não fujamos de Deus. Corramos para Deus. Se estás a pecar contra o Senhor, se caíste ou desobedeceste e te sentes longe de Deus, não fujas de Deus. Corre para Ele. Ele é o abrigo perfeito. Ele é o perdoador. Ele é o restaurador. Ele cura. Ele liberta. Ele salva. E Ele ergue o caído. Deus quer-nos de volta para os seus braços. Deus quer abraçar-nos. Ele ama-nos tanto. Então, como é que deve ser feita esta volta? Versículo 15. Tocai a trombeta onde? Em Sião. Santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Chamo particularmente a atenção para uma frase deste versículo. Tocai a trombeta em Sião. O que este versículo nos está a dizer, meus queridos, é que o nosso problema não está lá fora. Está aqui dentro. Aqui dentro e aqui dentro também. O nosso problema está dentro de Sião, dentro da igreja do Senhor. A trombeta não foi tocada fora dos muros. Diz o texto, toca em Sião. Ela foi tocada para dentro de Sião. Somos nós que precisamos de nos voltar para Deus. Porque o mundo lá fora não conhece Deus. E dificilmente se vai voltar para Deus. Cada um vive como quer. Ao seu belo prazer, como acha que é. Mas nós, irmãos, nós conhecemos Deus. Nós sabemos como é que devemos viver diante de Deus. Nós sabemos que só Ele nos satisfaz a alma. Só Ele nos preenche. Só Ele nos dá sentido para viver. Por isso é hora de nos voltarmos para Ele. E a trombeta é tocada aqui dentro. Dentro da igreja do Senhor. Sabem porquê?
Porque diz a palavra de Deus que o juízo começa pela casa de Deus. Há alturas em que o jejum não é necessariamente um jejum individual em que cada um ora, ou alguns oram. Às vezes o jejum é uma convocação, uma santa convocação para toda a igreja. E nós precisamos tanto abraçar isto, irmãos. Precisamos tanto de jejuar e nos voltar para Deus. Versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Os anciãos, ou líderes, foram os primeiros a ser convocados. Os primeiros a acertar a vida com Deus são os líderes. Eles devem ser os primeiros a buscar Deus, porque eles têm que ser o exemplo. E quem mais precisa de se voltar para Deus? Versículo 16. Irmãos, prestem atenção a estas pequenas frases que o versículo tem ali com algumas chamadas de atenção. E olhem, por exemplo, no versículo 16. Congregai os filhinhos. Aqui se incluem as crianças, os adolescentes e os jovens. O lugar do jovem gozar a vida não é no mundo. É na presença de Deus. E hoje Deus está a convidar-te, jovem, adolescente e criança, a colocar a tua juventude nas suas mãos e a buscá-lo de todo o teu coração. Ao olharmos para a história da Igreja, verificamos, isto a propósito de jovens e adolescentes, verificamos que dois dos maiores avivamentos depois da Reforma do século XVI aconteceram sob a liderança de jovens. O avivamento da Inglaterra, no século XVIII, que começou com um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, que restaurou a nação de uma crise medonha. E já no século XX, no país de Gales também. O avivamento começa com um adolescente chamado Evan Roberts, e durante 6 meses, 100.000 pessoas foram salvas e a nação foi fortemente impactada pelo Evangelho de Cristo. Versículo 16. Congregai os que mamam. Quem são os que mamam? Os bebezinhos mesmo. Os que mamam mesmo, é? Que andam ao colinho da mamão, do papá, ou dos dois, quando é possível. Estas são as criancinhas que mamam. Ouço muitas vezes pais cristãos dizerem que as criancinhas não podem vir à igreja. São muito pequeninos, muito sensíveis, muito vulneráveis. Na minha geração, as crianças eram levadas à igreja, ou para a igreja, poucos dias depois de nascerem, como aconteceu com meus filhos. E continuamos vivos até hoje. Glória a Deus. A igreja é lugar também para crianças, irmãos. As crianças precisam de frequentar a igreja desde a sua meninice mais tenra, porque é também na igreja que aprendem a conhecer a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus e a conhecer o Deus vivo e verdadeiro que as ama, que nos ama. Por isso as crianças não estão dispensadas desta busca para Deus. Versículo 16. Outra questão. Então, eu estava a ler, estava a pensar nestas coisas, realmente é fantástico. Está aqui escrito. Eu nunca tinha pensado assim nisto. Versículo 16 do capítulo 2. O que é que diz? Entre outras coisas, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, aquele casal casou que está em lua de mel, esqueça. Deixa isso. Nós dois rimos, não é? Porque é real. Como é que é possível na noite, na lua de mel, eu vou... Tem dó. Ok. O profeta diz aqui, irmãos, é o que está aqui, não é a minha opinião, é o que está aqui. O profeta diz assim, diz que esta busca por Deus é tão importante e urgente, mesmo quando nós nos rimos, que até os noivos devem interromper a sua lua de mel para se voltarem para Deus. Nós dizemos assim, isso é ridículo, isso não cabe, mas isto está aqui. E foi Deus que disse isso através do profeta. Não é a opinião dele, nem a minha, nem de ninguém. É Deus que está a dizer. Se for preciso, façam mesmo assim.
Parem com a lua de mel e voltem-se para mim. Versículo 17, irmãos. Está escrito: chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor. Os sacerdotes eram aqueles que ensinavam a lei, que oravam pelo povo. Eram os que tinham o peso maior sobre os seus ombros, como hoje acontece. E Deus ordena que eles chorem, para que este povo não seja motivo de vergonha e de escândalo. Porque, meus irmãos, muitas igrejas hoje são mais conhecidas pelos escândalos do que pelo testemunho do Evangelho. Mas quando o povo atende à conclamação de Deus, um milagre maravilhoso acontece. Versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Deus reverteu toda aquela situação de crise descrita no primeiro capítulo, conforme vimos. E vejam agora a partir do versículo 19. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus revertiu tudo. Reverteu toda esta situação. E acabou com a crise que o seu povo estava a enfrentar. Versículo 20. O exército que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei numa terra seca e deserta. O exército deixou de cercar e foi embora. Deus o levou dali para fora. Deus dispersou o exército inimigo, invasor, e livrou o seu povo deste domínio. Versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Ou seja, Deus fez voltar as chuvas e tudo se normalizou. Deus tinha enviado os gafanhotos para disciplinar o seu povo. Deus enviou os gafanhotos, aqueles 4 grupos, como o seu exército, para disciplinar o seu povo e fazê-lo voltar-se para Deus. Irmãos, ouçam com atenção. Todos os dias Deus fala connosco. Todos os dias. A crise mundial em que o mundo está envolto é um alerta de Deus para nós, para que voltemos para Ele, porque só Ele tem poder para reverter esta crise, levantar a igreja e restaurar as nações. Irmãos, o maior problema do povo daquele tempo não era a situação difícil e catastrófica que estavam a enfrentar. Era um problema sério, grave, era. Mas não era o maior problema. Como também o nosso maior problema não é a presença do diabo e do mal que nos cerca, que nos rodeia. Esse não é o nosso maior problema. Sabe qual é o nosso maior problema? É o nosso afastamento de Deus. Esse é o grande problema. É o nosso afastamento de Deus. É a ausência de Deus na nossa vida. Tu e eu podemos perder bens, podemos até perder familiares, podemos perder o emprego e a saúde. Mas, meus queridos irmãos, que nós nunca podemos perder é a presença de Deus no nosso coração. Isso não. Concluindo, versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Quando o povo santo de Deus busca a Deus, a sua igreja é vitoriosa. Quando o povo se volta para Deus de todo o coração, com jejum, com choro, Deus se alegra, restaura e abençoa. E a minha oração nesta manhã, meus queridos irmãos, é que Deus se compadeça de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos levantemos, crianças, jovens, adolescentes, novos e velhos, todos levantemos e
digamos ao Senhor: Senhor, o mundo está em crise. A igreja está em crise. Eu estou em crise, se for o caso. Mas em tempos de crise, o Senhor pode soprar sobre nós o Espírito Santo, como um vento impetuoso, como fez lá em Atos, no Pentecostes. Pode soprar sobre nós este Espírito e encher esta casa até ficarmos cheios, todos nós cheios do seu Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo não teme a fome, não teme a guerra ou a morte, não teme a pobreza ou o diabo, não teme o mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai avançando e conquistando, e a glória de Deus vai se manifestando, e pecadores vão se convertendo, e um grande avivamento dará a nação e o mundo para a glória de Deus. Amém. Queres este avivamento? Queres desfrutar deste avivamento de Deus? Não esperes mais. Volta-te para Deus. Ainda assim, diz o Senhor, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Oh, irmãos, que desejemos de coração voltar para Deus, enquanto é tempo. Sabem porquê? Porque o dia do Senhor virá. Que o Senhor os abençoe nesta busca intencional por Deus. Amém.